Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Bíblias, por favor. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 27, esta é a segunda mensagem sobre o tema a soberania de Deus. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento e enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Então o apóstolo São Paulo disse assim para os pastores de Éfeso: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Irmãos amados, a igreja de Jesus, ela tem que conhecer todo o desígnio de Deus. O pregador, o pastor, que é fiel a Deus, que honra a palavra, que prega a palavra de Deus com verdade, ele tem que anunciar à igreja todo o desígnio de Deus. Não importa as consequências, não importa se muitos não gostam, não importa se a sociedade não gosta, não importa se o sistema religioso não gosta, mas Deus gosta. Deus gosta e exige que todo o desígnio dele seja pregado. Vamos orar a Deus, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, Deus amado, Deus soberano, Deus sobre todos, eu graças te dou, meu Senhor, porque tu me capacitastes para pregar todo o desígnio de Deus. Foi o teu Espírito que me moldou, foi o teu Espírito que me preparou, meu Senhor, para que eu pudesse proclamar ao mundo esta verdade que tem sido tão recusada, tão devastada, tão desprezada. E esta igreja, meu Senhor, ela se orgulha de anunciar ao mundo todo o desígnio de Deus, toda a verdade da Bíblia Sagrada, os mistérios que o Senhor revelou ao apóstolo Paulo, meu Senhor, mistérios que permaneceram ocultos em Deus desde os séculos passados, mas que aprove ao Senhor revelar aos teus santos, revelar ao teu povo nesses últimos tempos. E nós queremos nessa noite continuar crescendo no conhecimento, meu Deus. Queremos nessa noite aprender mais da tua palavra, entender a tua soberania, para que nós possamos ter uma vida edificada sobre rocha, para que a nossa vida esteja no equilíbrio perfeito, para que o nosso relacionamento contigo, Senhor, seja um relacionamento íntimo e agradável. Ensina-nos nessa noite, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que todos que creem digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, igreja santa, igreja gloriosa de Jesus, eu disse aqui domingo de manhã, quando nós iniciamos essa série de pensamentos sobre a soberania de Deus, que é a obrigação de toda pessoa que expõe a palavra de Deus, seja ela um pastor, um diácono, um presbítero, um ministro, um membro da igreja, não importa. Se ela expõe, se ela abre a sua boca para falar das coisas de Deus, a sua obrigação é jamais deixar de anunciar todo o desígnio de Deus, toda a verdade de Deus.
Você lembra que eu falei aqui, eu dei ênfase a isso domingo de manhã, que no nosso ministério, no ministério da nossa igreja, a Igreja Evangélica Cristo é Vida, quando o pastor ocupa um púlpito, quando ele prega o evangelho, o pastor da nossa igreja, ele preserva integralmente, meu irmão. Não é preservar 80%, não é preservar 95%, não é preservar 99%, não. Ele preserva 100% da verdade de Deus. E eu tenho um zelo muito grande por isso, sabia? Eu tenho um zelo pela palavra, o mesmo zelo que Paulo tinha. Paulo diz: eu zelo por vós com zelo de Deus, porque eu quero apresentar vocês como igreja gloriosa, como virgem pura, a um só esposo que é Cristo. Então eu tenho esse zelo pela palavra, eu me preocupo com a palavra, eu me preocupo com aquilo que está sendo ensinado, com aquilo que está sendo pregado. Agora, se o pastor não tiver coragem para manter esta fidelidade à verdade, irmãos, ele não permanece no nosso ministério. Nós não admitimos, em hipótese alguma, que um pregador esteja no nosso meio e não tenha a verdade de proclamar essas verdades aqui. Não fica no nosso ministério. Agora, por que eu digo que o pastor tem que ter coragem para pregar essa verdade? Porque, irmãos, pregar todo o desígnio de Deus, pregar toda a verdade de Deus, isso faz com que o erro seja confrontado. A verdade de Deus, quando é pregada na sua integridade, ela confronta o erro religioso, o engodo. A verdade de Deus, ela desmascara a mentira, ela põe por terra a dissimulação. Por isso que o sistema religioso humano odeia a pregação da graça de Deus. Porque quando se prega a graça de Deus, esta mensagem da graça de Deus, ela anuncia ao mundo o quê? Todo o desígnio de Deus. Só pode pregar, só pode anunciar, como Paulo fez, todo o desígnio de Deus, se você pregar o evangelho da graça de Deus. E aí os erros doutrinários vão sendo desmascarados. As doutrinas humanas vão sendo desmontadas. As filosofias humanas começam a cair por terra. O orgulho, a prepotência do homem, sabe, tudo isso é violentamente abalado com a pregação da graça de Deus. Então, aquilo que o apóstolo São Paulo fez no seu tempo é exatamente aquilo que a nossa igreja faz nos dias de hoje. E quando nós anunciamos ao mundo todo o desígnio de Deus, nós estamos, meu irmão, nada mais, nada menos do que obedecendo a uma ordem expressa de Deus. Pastor, uma ordem expressa de Deus é verdade. Eu vou te mostrar no livro de Jeremias. Venha, por favor, lá em Jeremias 23. Capítulo 23, versículo 28. Veja como é uma ordem expressa de Deus. É Deus que determina isto. E Deus não aceita que seja de outra forma. Diz assim: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Você veja, Deus disse: olha, aquele que tem a minha revelação, aquele a quem eu já revelei os meus desígnios, fale a minha palavra com verdade. E para fazer isto aqui, a primeira coisa que é necessário é você reconhecer a soberania de Deus. Ninguém pode falar a palavra de Deus com verdade se não reconhecer a soberania de Deus. Se negar a soberania de Deus, você vai indubitavelmente, meu irmão, falar a palavra de Deus com mentira. Você começa a dizer que Deus tem planos, mas Ele só pode realizar se o homem permitir. Você começa a vir com aquelas lógicas: não porque Deus tem que respeitar o homem, não porque o diabo está aí mesmo, não porque o diabo faz isso, não porque o diabo faz aquilo. Você começa a dizer que o diabo é o príncipe deste mundo. Não é isso que se ouve a todo instante e a toda hora aí fora, ou não é? Se você nega a soberania de Deus, você vai dizer: não, o homem é que tem que aceitar Jesus. O homem é que decide se quer ser salvo, se não quer ser salvo. Então você começa a pregar a palavra de Deus com mentira. Começam a sair mentira da tua boca. E aí você começa a obscurecer todo o desígnio de Deus, que é o que o sistema religioso tem feito. E quando não se reconhece a soberania de Deus, você passa a ter uma vida muito instável.
Você não tem uma estabilidade. O teu relacionamento com Deus fica uma coisa muito estranha, sabe? Você não tem paz, você não tem segurança, você não tem tranquilidade, você tem medo do amanhã, você não tem segurança de que Deus está ali pronto para te guardar, para te proteger. Agora, quando você conhece a soberania de Deus, meu irmão, aí você tem descanso na vida. Você entra no descanso de Deus, você passa a ter uma paz que este mundo não pode te oferecer. Quando você conhece a soberania de Deus, você passa a ter segurança, você começa a compreender que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus domina sobre tudo. Tu começa a saber que a tua vida está por inteiro nas mãos de Deus, que na mão de Deus está toda a força, na mão de Deus está todo o poder. E aí isso traz segurança. Agora, se não conhecer a verdade da soberania de Deus, aí, meu irmão, você vai achar que o diabo é que reina, que o diabo tem poder para frustrar os planos de Deus. Você começa a ver Deus como um ser frágil, como um ser impotente, como a maioria do povo de Deus vê. Conhecer a soberania de Deus é você conhecer Deus da maneira que Deus quer ser conhecido. Porque uma coisa é você conhecer Deus da maneira que os homens apresentam Deus. Outra coisa é você conhecer Deus da maneira que Deus quer ser conhecido, da maneira que Deus é. É você conhecer Deus como Deus realmente é, como a Bíblia verdadeiramente o apresenta, e não como os homens normalmente o têm apresentado aí fora. Pastor Carlos Magno, você diz, como é que a Bíblia apresenta Deus? Como é que a Bíblia, há uma diferença, pastor? Brutal. Se você for ver como é que a Bíblia apresenta Deus e como Deus tem sido apresentado neste mundo, você vai ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos começar a ver isto. No livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 4, versículo 34. Então diz assim a palavra. Na minha Bíblia do altar está na página 1147. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. Olha, quando o entendimento torna a vir, meu irmão, tudo muda, viu? A graça de Deus faz com que o entendimento volte outra vez para a tua vida. Sabe, ela traz revelação, ela ilumina os olhos, ela faz você enxergar coisa que você antes não enxergava. Então, quando tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Você vê? Esse é o Deus que a Bíblia apresenta, um Deus sempre eterno, um Deus que opera com todo o exército dos céus, que são os anjos, os moradores da terra, e a Bíblia diz, segundo a sua vontade. A Bíblia diz, não há quem possa lhe deter a mão. Não há quem possa. Não há quem possa lhe dizer, que fazes? Ou seja, Deus não tem que dar satisfações a ninguém. Ele é soberano. Tudo ele faz conforme a sua vontade. Tudo ele faz, não é conforme a vontade do homem, não, é conforme a vontade dele. Ele é soberano. Esse é o Deus que a Bíblia apresenta. Mas tem mais. No Salmo 115, você começa a perceber que há uma diferença muito grande, né, do Deus da cristandade moderna, do Deus da Bíblia. Salmo 115, versículo 3. O salmista diz assim, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Pastor, mas eu ouço dizer que Deus tem vontade, Deus tem plano, mas se o homem não permitir, coitado de Deus, Deus não pode fazer nada. Pois é, você vê como é que te ensinaram errado? Você vê como é que esse Deus que está aí fora sendo anunciado não tem nada a ver com esse Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não, tudo faz como lhe agrada. É da maneira que agrada a Deus e ponto final, acabou. Salmo 22, versículo 28. Volta um pouquinho atrás. Salmo 22, versículo 28. Pois do diabo é o reino. Ah, não, desculpa.
mas é que eu ouço tanto falar que o diabo é que reina, que ele faz isso, que ele faz aquilo, ele está em derredor, cuidado que ele te pega, cuidado que ele vai voltar com mais certo. Que às vezes pensa até que é ele que reina. Não, a Bíblia diz, pois do Senhor é o reino. É Ele quem governa as nações, aleluia. Quem é que governa as nações? É Deus, diga forte, é Deus. Então você vê que o Deus que a Bíblia apresenta, meu irmão, olha, é completamente diferente do Deus que as igrejas do século XX têm apresentado ao mundo. Na realidade, o Deus que tem sido apresentado aí fora, olha, isto é uma imitação barata, da pior qualidade. Uma imitação daquela, sabe, made in Paraguai, do verdadeiro Deus. É uma imitação barata. É por isso que todo mundo aí fora acredita que o homem pode mandar em Deus, acredita que Deus tem que respeitar a vontade do homem. Todo mundo que vive dentro das igrejas acredita que o diabo está solto, que o diabo faz, que o diabo acontece, que o diabo pode fazer e acontecer, e Deus fica impotente. É por causa desta imitação barata de Deus que muitas igrejas aí, e algumas que se chamam igreja, mas que na realidade não são, estão criando no mundo cada vez mais a imagem de um Satanás todo-poderoso. Essa é a imagem que é pintada aí fora de Satanás. Eu ouço os pregadores dizer, irmãos, temos que lutar muito, viu? Porque o diabo tem levado muitos filhos de Deus para o inferno. Imagina o diabo levar um filho de Deus para o inferno, meu irmão. Isso é impossível, absolutamente impossível. Irmãos, precisamos evangelizar muito, viu? Olha, nós estamos muito devagar. Cada dia que passa, olha, mais e mais filhos de Deus estão sendo levados para o inferno. Isso não seria Deus de nada. Que Deus impotente seria este, que Satanás leva os filhos dele para o inferno? Irmãos, isto não é cristianismo, isto é ateísmo. Isto não é cristianismo. Criaram a imagem de um Deus que só atende o seu povo se lamber o pó do chão. Não, irmão, olha, se não lamber o pó, não tem jeito. Deus não atende quem não lamba o pó. Os pregadores assim, olha, irmã, não é pó no rosto não, é rosto no pó. Senão Deus não te atende, senão Deus não vai. Se você não fizer jejum, se você não jejuar muito, se você não esfolar os teus joelhos no chão, irmão, isto não é cristianismo, isto é paganismo. Os seguidores de Baal é que procediam desta forma. Os seguidores de Baal é que acreditavam que o Deus Baal só os atendia se eles fizessem sacrifício. Eles esfolavam os joelhos, eles se retalhavam com faca, eles faziam o sangue escorrer, eles subiam os montes, sabe? Porque eles acreditavam que era dessa forma que Baal os atendia. Isto veio do paganismo, se introduziu dentro da igreja e está aí o paganismo cristianizado. Isto é que é o mais grave. Então, o Deus que a Bíblia apresenta, em primeiro lugar, é um Deus que ninguém pode deter a sua mão. Diga, ninguém pode deter a sua mão. Segundo lugar, é um Deus que tudo faz como lhe agrada. Diga para o irmão do lado, Deus faz tudo como lhe agrada. Diga, Deus faz tudo como lhe agrada. Em terceiro lugar, a Bíblia diz, ele opera com o exército dos céus e com os moradores da terra, segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Quarto lugar, o Deus que a Bíblia apresenta é um Deus que governa as nações. Veja, não é o diabo que governa este mundo. Não é o diabo que governa as nações, é Deus que governa as nações. Em quinto lugar, o Deus da Bíblia, ele não tem que dar satisfações a ninguém. Ele é soberano. Então, quando você sabe de todas estas coisas, quando você toma conhecimento dessas verdades, que eu estou te mostrando com a Bíblia na mão, aí você começa a reconhecer Deus como soberano. E quando você crê na soberania de Deus, aí você reconhece que Deus está no controle de todas as coisas. Aí você reconhece que Deus pode governar a tua vida da maneira que Ele quer, do modo que Ele desejar, no dia que Ele quer, da forma que Ele quiser. Por isso, meus irmãos, que Deus, como soberano que é, Ele teve o direito, por isso que Ele é soberano, de fazer da mesma massa, do mesmo barro,
Um vaso para honra e outro para desonra. Esse é o Deus da Bíblia. Você quer ver só? Abre Romanos, por favor. Epístola de Paulo à igreja de Roma, capítulo 9. Romanos 9, versículo 20. Paulo disse assim: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Tem ou não tem? Tem. Ele é soberano. Versículo 21, versículo 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aí logo levanta alguém: mas não é possível, eu não aceito que seja desta forma, não pode ser assim. Aí o versículo 20 diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Você vê? Deus é soberano. Deus teve o direito de fazer vasos para honra, vasos para desonra, vasos de ira destinados à perdição e vasos de misericórdia que para a sua glória preparou de antemão. Às vezes eu ouço os pregadores dizer assim: não pode, o desejo de Deus é salvar todos os homens, está aqui escrito. E por que Deus não salva? Não, porque os homens não se deixam salvar. Irmãos, isso é o maior dos absurdos. Dizer que Deus quer salvar a todos, mas que tem uma turma aí que diz: eu não deixo, eu não vou permitir que Deus me salve, eu não quero salvação. Olha, preste atenção numa coisa: se é verdade que a vontade de Deus é salvar a todos, irmãos, pode ter absoluta certeza, Deus salvaria a todos. Por quê, pastor? Porque ele disse através do profeta Isaías: farei toda a minha vontade. O que Daniel disse? Ninguém pode deter a sua mão. Se a vontade de Deus fosse salvar todos Deus salvaria. Você acha que se Deus quisesse salvar a todos, Deus não salvaria a todos? Você tem alguma dúvida a esse respeito? Lógico que Deus salvaria a todos. Ou você acha que um homem ou uma mulher de coração endurecido, sabe, bate o pé e diz: eu não quero, eu não vou, eu não aceito, eu não entro na igreja, eu sou espírita e vou morrer espírita, eu sou católico e vou morrer católico, eu sou das correntes e vou morrer. Você acha que uma pessoa que age assim, Deus fica impotente diante dela? Absolutamente não. Pastor, então por que todos os dias morrem milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro que não são salvas? São os vasos de desonra. Paulo disse: vasos de ira destinados para perdição. Não é que eles resistiram a Deus, não é que eles disseram: não adianta Deus, já me armei aqui de um golpe de karatê, nem vem. Aí Deus disse: tá bom, golpe de karatê não é comigo não, eu sou Deus, então eu não vou te salvar. Não, é porque são vasos de honra destinados para a perdição. Então a verdade é que Deus é soberano. Deus é o Todo-Poderoso. Ele tem poder sobre todas as coisas e Ele governa como quer. Irmãos, creia, nada foge ao controle de Deus, nada foge à vontade de Deus. Deus não está sujeito à norma, Deus não está sujeito às leis. Deus é lei para si mesmo, meu irmão. Ele é Deus, para isso Ele é Deus. Olha, você conhecer isto aqui, quando o pastor traz esse tema para o altar da igreja, isso é para você ter força, meu irmão. Isso é para você ter a tua vida edificada sobre rocha. Isso é para você viver a tua vida com segurança. Isto aqui é para você saber que Deus está no controle absoluto na tua vida. Você não está aqui neste mundo entregue à tua própria sorte. Deus não te lançou aqui para a terra e diz: olha, se vira lá e seja o que Deus quiser. Deus não faz isto. Você não está aqui como uma folha que cai da árvore e é levada pelo vento de um lado para outro, e vem as pessoas, pisam, e o vento joga na água, e ora joga no fogo. Não, você não é isto. Você está aqui neste mundo por uma vontade soberana de Deus.
Hoje você é um crente, hoje você é uma pessoa cheia do Espírito Santo e o próprio Deus habita dentro de você e guia a tua vida pelos caminhos da paz, diz a Bíblia. A Bíblia diz que Ele governa todas as coisas segundo a sua vontade. Olha, você acha que tudo que aconteceu com o nosso ministério foi por uma vontade minha? Você acha que hoje eu prego este evangelho da graça de Deus por uma capacidade humana? Você acha que fui eu que tive capacidade? Você acha que sou eu que, o pastor tem uma inteligência tremenda, é muito preparado, pastor fez faculdade de teologia, é doutor em divindade, PhD em não sei o quê, e bacharel. Não sou doutor de nada, não sou PhD, não sou DD, não entrei em faculdade teológica. Não, tudo isto aqui, meu irmão, não foi a minha vontade, não foi a minha capacidade. Isto foi a vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus. O problema é que os homens criaram uma imitação tão fajuta de Deus, meu irmão, que as pessoas imaginam que Deus fica indiferente às coisas deste mundo. Às vezes eu ouço pessoas dizer assim na televisão, na rádio, está pensando que Deus está preocupado com as coisas. Deus tem coisas mais importantes para fazer. Você já ouviu isso? Você pensa que Deus vai se preocupar com a tua vida? Você pensa que Deus está se preocupando se você tem comida ou não tem? Não, Deus não está preocupando. Não, irmão, isso não é verdade não. A Bíblia diz que Ele governa as nações. A minha Bíblia diz, e a tua também no português claro, que Ele é Rei de reis, que Ele é Senhor de senhores. Então o nosso Deus, irmão, não é um Deus estátua, não é um Deus de gesso. O nosso Deus não é um Deus que as pessoas carregam pendurado no pescoço. Não é um Deus feito de madeira, que para sair da sala para o quarto a pessoa tem que carregar ele, coitadinho, que ele não anda. Não, o nosso Deus, meu irmão, é um Deus que reina, é um Deus que governa as nações. O nosso Deus é Deus de verdade. Ele é Deus de verdade, diga que Ele é Deus de verdade. Ele não é um rei simbólico. Ele não tem apenas um título de rei, não, Ele reina, Ele controla tudo. Ele exerce a sua soberania, porque, irmãos, soberania é para ser exercida. Por isso que Ele exerce a sua soberania. E Ele, como Deus soberano, Ele tem um exercício de poder. Ele opera quando quer, aonde Ele quer, da maneira que Ele quiser e na vida de quem Ele quer, e ponto. Pastor Carlos Magno, pastor, o problema é que meu marido, pastor, bebe. O meu marido fuma, pastor. O meu marido tem um coração de pedra, pastor. E quando eu falo de Jesus, quando eu falo das coisas da igreja, ele fica indignado, ele fica revoltado, pastor. E sabe o que é que ele diz, pastor? Ele põe o dedo assim na minha cara e diz: nunca vou colocar os pés nessa igreja. Teu marido está falando a verdade. Pastor, acabou. Não, calma. Ele está falando a verdade. Quando ele diz, nunca vou colocar os pés nessa igreja, isto é a mais pura verdade. Realmente, ele nunca vai colocar os pés nessa igreja até o dia que Deus o chamar, meu irmão. Não é para quem quer, é para quem Deus chama. No dia de Deus, no tempo de Deus, quando Deus disser, vem garoto, aí ele vem igual um cordeirinho e entra aí, trazendo você carregado nos colos ainda por cima. Esta é a verdade. Pastor, mas é desta forma? É desta forma. Veja, no livro de Provérbios, Provérbio de Salomão, capítulo 21. Vamos ao livro de Provérbios, todos juntos, Provérbio 21, versículo 1. Olha como é que é diferente o Deus da Bíblia do Deus da cristandade aí fora, hein? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Você vê como é que o nosso Deus é? Deus é soberano. Então, no tempo de Deus, Ele quebranta o coração, Ele inclina o coração, sabe? Ele arrasta a pessoa para Ele, Ele trai a pessoa para a igreja, sabe? É Deus que faz tudo, meu irmão. Tudo é feito por Deus. Olha, a palavra de Deus, a Bíblia diz, é como um martelo que esmiuça a penha. Isto é a verdade.
Você veja que esse Deus todo-poderoso, esse Deus soberano, Ele foi capaz de me salvar. Você pensa que eu era uma pessoa fácil? Você pensa que eu era uma pessoa que me rendia com facilidade? Não, pelo contrário. Eu era uma pessoa muito prepotente. Eu era muito orgulhoso, eu achava que eu conhecia tudo de Bíblia. Eu me achava o máximo, sabe? O suprassumo do entendimento. Eu achava que falar dos milagres, falar do Zaqueu que desceu da árvore, da mulher hemorrágica, do endemoniado gadareno, sabe? Eu achava que isso aqui era o máximo. Houve um período da minha vida que eu dizia, sou católico e vou morrer católico. Eu dizia, eu tenho livre-arbítrio. Deus tem que me respeitar. E Deus dizia, coitado, ele não sabe de nada. Ele não sabe que daqui a pouquinho, quando chegar a hora, ele vai ver quem é que ele vai ter que respeitar. É verdade. Eu imaginava que eu mandava em Deus, eu ensinava isso à igreja. Quem é daquele tempo lembra. Quantos exemplos eu dei aqui na igreja de, olha, você tem livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio. Você pensa que eu estou aqui porque Deus obriga, porque eu quero. Você quer ver só? Quem é que quando ouviu a graça no início, isso é heresia, não pode. Levanta a mão aí. Nunca punha os pés lá. Olha, o irmão ali está logo com as duas mãos para cima. E você hoje está aqui. Você sabe por que você está aqui? Porque Deus está no controle da tua vida, meu irmão. Deus está no controle da tua vida. Por isso que quando você reconhece a soberania de Deus, você começa a entender de uma maneira muito clara que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Aqui, meus irmãos, que vieram da bruxaria, gente que veio da idolatria, gente que estava metido nas drogas até o último fio de cabelo, gente que era fanático religioso, gente que dizia, eu sou batista e vou morrer batista, eu vou jejuar até o último dia de vida, isto aí é heresia, predestinação é heresia. E hoje está aqui e proclama a verdade da Bíblia lá fora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, quando eu saí da seita universal, assim vão lá quase 10 anos, meu irmão. Quantas vezes, eu e pastor Sérgio testemunha disso, quantas vezes nós ouvimos dizer, vai virar Maria Mulambo, vai ficar caindo pelas calçadas, o demônio vai entrar nele com mais 7, o fim deles vai ser lavando carros ali no centro da cidade. Lembra disso, pastor Sérgio? O líder deles, o bode Judas, disse assim um dia. Essa do bode Judas é boa, né? O líder dele diz assim, vai nadar e morrer na praia. Já se passaram 10 anos. Quando veio a revelação da graça de Deus, foi a mesma coisa. Sabe? 70% das pessoas saíram da igreja, não aceitavam a graça, não aceitavam a verdade. Tinha gente que chegava aqui e dizia, não tem mais demônio, não. Então eu estou fora, eu quero o demônio, eu quero o diabo. Mas é verdade mesmo. A pessoa não vai ter nem um pouquinhozinho assim, não dá para botar a mão na cabeça e dizer, só o rabinho do diabo manifesta. Digo, não tem mais rabinho, não tem nada, minha irmã. Então eu vou embora, vou procurar um centro aqui na frente. Eu fui lá para os centros. A gente faz humor, mas isso é verdade, meu irmão. Quantas vezes nós ouvimos dizer assim, não dura 3 meses e vai fechar as portas. Ele não vai aguentar a pressão, ele não vai suportar, é todo mundo contra ele. Irmãos amados, eleitos de Deus, já vão fazer agora em fevereiro 4 anos, e nós estamos aí proclamando a verdade de Deus, já com templos abertos, e vamos abrir muito mais ainda em nome de Jesus. Então, essas coisas negativas, isso é o que os homens dizem, meus irmãos. Isso é aquilo que os homens estão dizendo, mas não é o que Deus está dizendo. Vai ter que recuar, não vai aguentar. Isso é o que os homens dizem. Tudo que os homens dizem que é impossível, Deus diz, para mim é possível. Os impossíveis do homem são possíveis para Deus. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não.
Acabou. Sim é sim. Quando Deus diz ponto, é ponto, meu irmão. Quando Deus diz continue, é para continuar mesmo. Deus é soberano. Diga com os teus lábios: Deus é soberano. Deus tem poder para transformar num piscar de olhos qualquer situação. Olha, você que entrou aqui nessa noite, se você entrou com algum impossível na tua vida, esta situação difícil, essa situação aflitiva, essa situação que os teus amigos já disseram, não tem jeito, é impossível, a tua família incrédula já disse que é impossível, todo mundo está dizendo que é impossível, olha, creia, Deus pode tornar possível, meu irmão. Deus pode, diga Deus pode, Deus pode. O problema é que às vezes dá uma sensação de que Deus está dormindo, né? Às vezes dá essa sensação. Para quem não tem um conhecimento profundo, parece que Deus está indiferente. Você vem à igreja, você ora, você passa um dia, passa um mês, passa 2, passa um ano, sabe? Você está nos cultos, você está lendo Bíblia, você está se consagrando, sabe? E parece que Deus está dormindo. Parece que Deus não está nem aí com o teu problema, está indiferente à tua situação. Mas olha, de repente, meu irmão, Deus vem de lá, sabe, surge com uma potência tão violenta, e aí muda tudo na tua vida em nome de Jesus. É que tudo tem que ser no tempo de Deus, no dia de Deus. O irmão estava falando comigo lá dentro, dando testemunho, esse pastor Carlos Magno. A minha tia estava aqui em Santo Amaro, desenganada pelos médicos. Os médicos disseram, pode comprar o caixão, não tem cura mais, não tem jeito, está nas últimas. E ele disse, eu vim aqui para a igreja, eu estava aqui no culto, e foi um dia que o senhor pregou sobre esse sobrenatural de Deus, estava pregando sobre fé, eu acho que domingo à noite, e o senhor no final disse, vamos fazer uma oração agora, e começou a orar, começou a profetizar cura, milagre, e eu firmei o meu pensamento na minha tia, disse, Deus, eu creio que tu podes mandar uma palavra lá em Santo Amaro, e fazer o milagre acontecer. Esse pastor, a minha tia está curada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Este é o Deus da Bíblia, meu irmão. Este é o Deus da Bíblia. Este é o Deus Todo-Poderoso. Tem um exemplo na Bíblia que eu acho maravilhoso, eu acho tremendo. Está lá no livro de Êxodo, sabe? Você sabe que o povo de Israel, vamos abrir a Bíblia em Êxodo. O povo de Israel estava lá no Egito. Havia um faraó perverso que estava maltratando o povo, né? Êxodo 5, viu? Capítulo 5. E um dia Deus chamou Moisés, e Deus disse, negócio é o seguinte, Moisés, você vai lá falar com o faraó, você vai mandar que ele deixe o meu povo sair da escravidão, para que o meu povo possa ir para a terra prometida. Mas havia um problema. Naquele tempo, meu irmão, faraó era tido como se fosse um deus. No Egito, um faraó era o próprio Deus. As pessoas reverenciavam o faraó como se fosse o Todo-Poderoso. Porque os egípcios não conheciam, né, a existência desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus Supremo, desse Deus Soberano. Veja o que aconteceu. Êxodo 5, versículo 1 e 2. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o faraó, quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Você veja, recebeu Moisés com delicadeza, com educação. Pois não, Moisés, pode falar. Ouviu tudo que Moisés tinha que dizer. E quando Moisés deu o recado de Deus, ele disse, o quê? Quem você pensa que é, Moisés? Quem é este Senhor aí para que eu, faraó, lhe obedeça a voz? Quem é ele? Quem ele pensa que é na vida? Para eu obedecer a ordem dele, mandar Israel sair? Está pensando o quê, Moisés? Você está pensando o quê? Eu é que sou Deus, eu é que sou faraó, eu é que mando, eu é que faço, eu é que aconteço, eu tenho livre-arbítrio, rapaz. Olha, quando o faraó disse, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? E Deus está lá observando, Deus está lá ouvindo tudo. Aí Deus disse, deixa dar um tempo aí, Moisés, porque agora eu vou entrar em ação para ele ver como é que é a história aí da situação do mundo. Ele agora vai ver quem é o Senhor de verdade. Ele agora vai me conhecer. Deus mandou Moisés voltar outra vez a faraó. E Deus disse, olha Moisés, o negócio é o seguinte. Você vai lá falar outra vez com ele, só que eu vou endurecer o coração dele e ele vai negar 10 vezes o teu pedido.
mas sou eu que vou fazer ele negar, porque cada vez que ele negar, você vai ver o que eu vou fazer. Olha lá, Êxodo 7. Só adiantar um pouquinho à frente. Capítulo 7, versículo 2. Deus diz assim: tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixes ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Olha, o teu Deus é um Deus de sinais e maravilha, meu irmão. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Olha, irmãos, Deus endureceu o coração de Faraó 10 vezes. Deus mandou-lhe 10 pragas violentas sobre o Egito. Olha, Deus fez o que quis, Deus fez o que não quis. Deus disse: rapaz, você vai ver quem é o Senhor agora. Eu faço o que eu não quero, no dia que quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero, da maneira que lhe agrada. E eu vou endurecer o teu coração. E cada vez que eu endurecer o teu coração, você vai receber bordoada na tua vida, rapaz. Você agora vai ver o peso da minha mão. Isso aconteceu durante 10 vezes. Nem que ele quisesse deixar, Deus disse: não vai poder deixar, vai ter que negar, diga que não deixa, que é para poder eu despejar minha ira em você, rapaz. 10 vezes aconteceu. Sabe o que aconteceu com o Faraó? Capítulo 12. Êxodo 12, versículo 31. Olha o que aconteceu. Então naquela mesma noite, depois de 10 pragas violentas, até o primogênito de Faraó Deus matou. Sabe, quando ele viu, ele disse: poxa, não aguento mais, esse Deus é tremendo, esse Deus é violento. Naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Olha, o sujeito ímpio chegou a pedir: me abençoa também, por favor, Moisés. Olha, dá uma bençãozinha aqui na minha vida, que eu não estou mais aguentando isso aí. Irmãos, o mundo tem que respeitar o povo de Deus assim. Eu vejo aí fora, as pessoas têm medo de um pai de santo. Pai de santo. Ninguém respeita um pastor. Tem que respeitar. Olha, se levantar contra a minha vida, meu irmão, Deus vai manejar a mão violentamente e vai se estrepar todo. Tem que respeitar o povo de Deus. Você tem que ser respeitado. Você é filho do Deus Altíssimo. Por que respeita o macumbeiro? Todo mundo tem medo do macumbeiro, meu irmão? Ninguém tem medo de um crente. Crente nada, parece que é a mesma coisa. Não mexe com ele, não é macumbeiro. É um bandista. Olha, pai de santo, sujeito homossexual, gay, todo mundo tem medo, pô. Como é que é possível isto? Não pode. Se levantar contra mim, tá frito, meu irmão. Mas está absolutamente frito. Eu não vi um ainda se levantar que não se arrebentasse. Eu não vi um ainda. Uma época dessa aí atrás, o indivíduo que fez parte aqui da igreja, quando veio a graça, se levantou contra a graça, se levantou contra a igreja, perseguir esta graça até o fim, morreu de AIDS. O corpo explodiu, buf. Nós tínhamos uma pessoa aqui na igreja, comportamento estranho, demos-lhe uma punição, saiu da igreja, não aceitou a punição, sabe? A mãe encontrou com uma pessoa aqui da igreja: eu quero saber daquele demônio, me chamou de demônio. 2 dias depois o marido morreu. Está pensando o quê? O Senhor disse: ai daqueles que tocar nos meus ungidos. Tem que respeitar o povo de Deus, meu irmão. Quando eu saí da seita universal, todos que se levantaram contra mim, que me caluniaram, que disseram: vai morrer, quero ver ele passando fome. É? Todos se arrebentaram. Todos. Não conheço um que não tenha se arrebentado. A Bíblia diz que nós não devemos se vangloriar na derrota dos inimigos, não. A gente conta isso para criar um temor, sabe? Para que as pessoas temam o povo de Deus, respeitem o povo de Deus. Aliás, o último foi hoje, né? Um sujeito chamado Bispo Gonçalves me chamou de ladrão, sabe?
Olha, mas fez e aconteceu. Vamos provar que nós somos de Deus. Vamos ver daqui a 4 anos como está ele e como estaremos nós. Isso eles pensando em termos de dinheiro, né? Vamos ver, vamos medir. 4 anos depois, o grupinho que estava lá e falou essa bobagem, uma mãe perdeu o pé, o outro perdeu a cabeça, e hoje o outro, o filho de 13 anos, morreu com problema no pulmão. Meu irmão, eu sou de Deus, você é de Deus. Os teus vizinhos têm que te respeitar, rapaz. Então o faraó disse: por favor, Moisés, sai com essa turma daqui, não aguento mais, dá uma bênçãozinha sobre a minha vida. Versículo 33. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se e lançá-lo fora da terra, pois dizia: todos morreremos. Olha, eles que antes queriam segurar o povo escravo, agora, rápido, vão embora, pelo amor de Deus, vão rápido. Queriam que saísse correndo, meu irmão. Porque o poder de Deus, a ira de Deus era tão violenta que eles não estavam aguentando. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxa com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. Você vê, Moisés ainda disse: olha, pede aí essa turma aí, objeto de ouro, de prata, pede roupa, pede para ele lá. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Este é o Deus soberano, esse é o Deus da graça. O faraó disse: mas eu pensava que eu tinha livre-arbítrio, eu pensava que eu é que determinava todas as coisas, mas agora eu sei que existe um Deus que governa as nações. Ele teve que se render, mas Deus ainda não estava satisfeito. Deus disse a Moisés: Moisés, não estou satisfeito ainda, eu ainda quero um pouquinho mais. Eu tenho o sangue de Deus em mim, sabia? É verdade, meu irmão. Quando é para mostrar a verdade de Deus, quando é, sabe, nunca estou satisfeito. Deus disse: não estou satisfeito ainda. Você vai fazer o seguinte, Moisés: o povo está andando já livre pelo deserto, manda eles pararem aqui de frente do mar, porque eu ainda vou dar mais uma lição em Faraó. Eu ainda vou fazer uma coisinha a mais com ele. Ele ainda não aprendeu a lição de verdade. Para aí, que eu vou outra vez agir no coração dele e vou fazer com que ele sinta vontade de ir atrás do povo e trazer de volta para o Egito. Eu vou criar isso no coração dele. Êxodo 14. Vamos ver. Versículo 4. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Veja, Deus mudou o coração de Faraó. Veja que é Deus que controla tudo. Deus disse: não, eu vou fazer com que ele queira perseguir vocês. De repente o homem disse: mas o que eu fiz? Como é que eu permiti uma coisa dessa? Será que eu estava sonhando? Será que eu estava embriagado quando... Não, vou voltar atrás, vamos lá. Reúne a turma aí, os exércitos, os cavalos, todo mundo bem armado. Vamos buscar esse povo de volta. E saiu aquele monte de gente para buscar o povo de Israel. E quando o povo judeu estava defronte do Mar Vermelho, e olharam assim, que viram aquela nuvem de poeira, e muitos soldados tremeram nas bases. O povo começou a ficar apavorado, começou a ficar aflito, possuído de medo, sabe? Olha o versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calarei. Aleluia. Olha, meu irmão, em nome de Jesus, não tema nenhuma situação deste mundo, meu irmão. Olha, por mais adversa que seja a situação, ainda que inimigos poderosos se levantem contra você, não tema, porque o Senhor te dará livramento, meu irmão.
Deus é contigo, meu amado. Deus está no controle de tua vida. Às vezes este faraó aqui é um chefe que está lá na tua empresa te maltratando e te ameaçando e querendo te perseguir e ameaçando botar você para fora. Às vezes este faraó é um vizinho que está desejando o teu mal. Às vezes é um marido cruel que fica maltratando a esposa, que fica criando problema dentro de casa. Às vezes é uma esposa insubmissa. Este faraó aqui, às vezes é uma causa que você tem na justiça. Às vezes é uma doença, às vezes é uma crise financeira. Mas a Bíblia diz o quê? O Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. Diga para o teu irmão, o Senhor pelejará por vós, meu irmão. O Senhor vai pelejar por você, rapaz. Confia em Deus, creia em Deus. Deus pelejará por vós. Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Você vê, Moisés estava orando, e disse: ô Moisés, já ouvi, rapaz. O que você fica aí clamando? Diz ao povo que marche, rapaz. Manda o povo marchar. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmãos, tem horas que Deus quer que você haja. Manda o povo marchar, Moisés. Estende o cajado, rapaz. Deus está dizendo: põe a tua fé em prática. Toma atitude de fé. Mostra que você confia em mim. Mostra que você crê que eu estou no controle de tudo. Você fica aí a tarde inteira no círculo de oração, rapaz. Está pensando que eu sou surdo? Ai, Moisés, não, pois não, senhor. Acabou. Você só quer ficar em vigília para cá, vigília para cá. Você está pensando o que, Moisés, da vida? Toma atitude de fé, rapaz. Mostra que você crê de verdade. Estende aí, divide o mar. Deus mandou Moisés dividir o mar, meu irmão. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Olha, meus irmãos, os teus inimigos, eles têm que saber que o Senhor peleja pela tua vida. Os teus inimigos têm que saber que a tua vida está nas mãos de Deus, que Deus é o teu escudo, que se alguém forjar armas contra ti, essas armas forjadas não prosperarão. Os teus inimigos são inimigos de Deus. É Deus que vai pelejar pelos teus inimigos. Moisés estendeu a mão, o mar vermelho se abriu o mar. E ficou 2 muralhas imensas, como se fosse muro de concreto. E nem uma gotícula de água no chão. E todo o povo de Israel, meu irmão, mais de 1 milhão de pessoas, quase 2 milhões de pessoas, porque só homens eram 600 mil, fora as mulheres e crianças, começaram a passar a pé enxuto, tranquilo, sabe? Que maravilha, olha que beleza, olha só, olha a baleia, rapaz. Ô, dona baleia, como é que vai? Tudo bem? Parabéns. Tubarão lá no muro de água. Não, tubarão, como é que vai o senhor? Tudo bem? Fica tranquilo aí, meu irmão. E foi passando, passaram. Quando eles chegaram no outro lado, meu irmão amado, aí Deus disse: Moisés, eu vou fazer com que essa turma aí de Faraó entre pelo mesmo caminho. Eles vão entrar aí. A turma entrou. Olha o versículo 26. Diz o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios.
E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Olha, você tem que confiar no Deus soberano, meu irmão. O povo confiou no Senhor. Tu tens que confiar nesse Deus que a Bíblia diz que governa as nações. Esse Deus que tem o controle absoluto de todas as coisas. Olha, tu tens que reconhecer, meu irmão e minha irmã, que esta soberania de Deus, ela é sobre todas as coisas. Tu tens que saber que Deus está no controle de tudo. Por isso que aqui na nossa igreja nós temos uma confissão, nós sempre dizemos, Deus está no controle. Diga, Deus está no controle. A turma entrou, soldado de Faraó, pelo mesmo caminho. Deus disse, Moisés, agora vai começar a festa. Estende a mão outra vez aí, você vai ver uma coisa. Moisés estendeu a mão, quando a turma olhou, aquela muralha de água começando a cair. Turma, por que está acontecendo aqui? Como é que eles passaram, nós não podemos passar? E alguma coisa estranha. E quando eles quiseram correr para fugir, né, da avalanche de água, as rodas se emperravam na lama, meu irmão. De repente mudou tudo. Mas como é que pode? Eles estavam caminhando a pé enxuto. Estava tudo duro, como é que agora está este lamaçal? E os cavalos não conseguiam nem levantar a pata, e as rodas das carruagens emperradas, e a turma queria correr e não conseguia. E Deus disse, é isso mesmo, deixa a água vir agora. E a água veio e exterminou todo o exército de Faraó. A Bíblia diz, não ficou nenhumzinho para contar a história. Nenhumzinho, irmãos. É desta forma que Deus faz com os teus inimigos, meu irmão. Deus extermina que não fica nem a sombra deles. Não importa qual seja o inimigo, pode ser uma doença, pode ser uma crise financeira, pode ser um problema de família, sabe? O Deus da Bíblia é poderoso. O povo temeu ao Senhor, diz a Bíblia. Olha, quem é de Deus tem que temer a Deus de verdade. Temeu ao Senhor, confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Tu tens que confiar no teu pastor. Tu tens que confiar naquele que Deus constituiu como pastor da tua alma, como guia da tua vida espiritual. Isso aqui não é um boneco de brinquedo que está aqui em cima do altar, não. Isso aqui é um homem que Deus constituiu pastor sobre a tua vida, meu irmão. Então tu tens que confiar em mim, tu tens que confiar no teu pastor de verdade. Viu? O povo confiou em Deus, o povo confiou em Moisés, o povo temeu ao Senhor, diz a Bíblia. E veja, toda pessoa que reconhece a soberania de Deus, ela sempre tem uma confissão o quê? Positiva. Toda ela. Se reconhece Deus como soberano, a confissão é positiva. Você veja a confissão de Moisés, capítulo 15, versículo 6. Olha aí a confissão firme. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como restolho. Versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou? Com a tua beneficência, guiaste o povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Olha, é assim que Deus faz, meu irmão. Com a sua destra, Ele derruba os teus inimigos. Com o seu poder, meu irmão, Ele guia o seu povo para participar da sua santidade. Este é o Deus da Bíblia. A sua manifestação é gloriosa em poder. Diga, a sua manifestação é gloriosa em poder. Diga, o seu poder despedaça o inimigo. Olha, irmãos, aqueles que se levantarem contra ti, Deus derruba todos eles em nome de Jesus. E a Bíblia diz, e com o seu furor os consome como restolho. Esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus. Este é o Deus da igreja evangélica Cristo é Vida, meu irmão. O Deus que opera maravilhas, o Deus que guia o seu povo, o povo que Ele salvou com mãos de misericórdia, o Deus que com a sua força e com o seu poder o leva à habitação da tua santidade. É diferente do Deus que o mundo tem apresentado. Tu tens que conhecer essas verdades aqui, para que tu vivas, meu irmão, as 24 horas do teu dia em absoluta segurança. Para que tu tenhas paz. Não fique aflito. Oh, a violência está grande. Irmãos, Deus está no controle de tudo.
Oh, mas tem muito assalto. E daí? E daí? A tua vida está nas mãos de Deus, meu irmão. Você acha que esse mundo aí está entregue ao Deus dará? Você acha que são os homens que fazem o que querem e o que não querem? Nada. Nada nesse mundo acontece sem que seja Deus fazendo ou Deus permitindo que aconteça. E a Bíblia diz que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, é perfeita e agradável. Se você é fiel a Deus, se você teme a Deus, se você honra a Deus, reconhecendo a soberania de Deus, tu estás seguro, tu estás tranquilo, nenhum mal chegará à tua tenda. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Esta é a verdade da Bíblia, meu irmão. A soberania absoluta, total, de um Deus gracioso, de um Deus que detém na sua mão toda a força e todo o poder, um Deus que governa as nações. Diga glórias a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse à igreja nessa noite. Aleluia. Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ninguém. Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus